Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula 19 do curso de Conhecimentos Técnicos de Aeronaves dentro dessa janela de piloto privado de avião aí. E nessa aula nós vamos falar do sistema de ignição. Como que é gerada a faísca aí dentro do cilindro para efetuar a queima do combustível. É isso que a gente vai descobrir agora, tá bom? Então, dando início aí à aula para vocês. Sistema de ignição, tá? O sistema de ignição, ele tem a finalidade de produzir a centelha nas velas de ignição, né? Então tem aí para vocês a imagem de uma vela de ignição. E aí aqui está ocorrendo a centelha, né? Essa vela aqui, ela fica rosqueada dentro do cilindro. Quando ela acende essa ignição, o combustível está lá e ele é queimado, né? O combustível não, a mistura ar-combustível ignita e produz trabalho aí fornecendo energia para o motor. Então é um sistema aí vital, né? Se não tiver ignição, não vai ter queima de combustível também e vai ficar impossível do motor funcionar. E aqui tem um funcionamento bem esquemático aí, bastante interessante aí a respeito do sistema de ignição, né? O sistema de ignição ele é formado por um magneto, né? E o magneto na verdade é tudo isso daqui, né? Embora ele está colocando aqui que esse bloco é o bloco do magneto, no fundo mesmo na prática todo esse conjunto aqui faz parte do magneto, né? Então eu vou tentar explicar esquematicamente aqui para vocês e depois a gente vai passando aí para os próximos slides, tá? Aqui nós temos um ímã giratório no entorno da cápsula aqui do magneto, né? Dessa parte externa aqui do magneto. Esse ímã giratório aqui, ele rotaciona aqui. Quando ele rotaciona aqui, ele tem uma variação do campo magnético. A variação do campo magnético vai gerar uma tensão no enrolamento primário aqui do bloco do magneto, né? Esse enrolamento primário vai induzir uma tensão no secundário e o enrolamento secundário aqui, ele vai fornecer tensão aqui para o distribuidor, né? O distribuidor vai alinhar. O distribuidor ele é responsável por coordenar a ordem dos cilindros, né? Então, hora vai estar nessa posição, hora aqui, hora aqui, hora aqui, e aí ele vai fornecer energia aqui para as velas de ignição, fazendo com que ocorra a faísca, né? Importante, na saída do enrolamento primário também, ele é interligado aqui com o platinado, né? Então, quando o platinado ele está aberto aqui, o sistema não vai fluir para a terra, né? Quando o platinado está aberto, ele sim vai induzir uma tensão no secundário e vai mandar para o distribuidor para mandar para o cilindro. Se esse sistema aqui do platinado estiver fechado, né, então a corrente do enrolamento primário ela vai fluir direto para a terra e não vai funcionar aí a faísca nesse momento, né? Então, qual que é esse papel? O papel do eixo de ressaltos é esse, né? Ora o platinado está fechado, ora ele está aberto. Quando ele está aberto, ele vai fornecer tensão para o sistema. Quando o platinado está fechado, ele vai para a massa e vai aterrar aí, né? E não vai permitir aí a faísca, tá bom? Então, o eixo de ressalto aí que vai controlar, junto com o distribuidor, o momento aí que vai ter que acender as faíscas de ignição do nosso motor para ele funcionar corretamente. Bom, magneto, vamos falar da primeira parte aí do magneto, né? Nós temos as sapatas externas aqui, né? Esse bloco mais externo do magneto. E também existem dois magnetos aí por uma questão de redundância nessas aeronaves mais pequenas que nós estamos habituados. O magneto, ele que vai ser a fonte de energia elétrica para as velas, né? Então, como eu já expliquei para vocês, o ímã gira aqui, induz essa variação de campo magnético, induz uma tensão no primário, o primário induz uma tensão no secundário, que envia a faísca de ignição lá através do distribuidor para o respectivo cilindro. E a gente pode entender que esse conjunto aqui, enrolamento primário e enrolamento secundário, é um transformador, né? A gente viu lá na aula de sistemas elétricos que o transformador faz o quê? Ele eleva ou rebaixa uma tensão. E é exatamente isso que esse sistema aqui, primário e secundário, faz, né? São duas bobinas enroladas aí, fazendo com que haja uma grande elevação de tensão, tá? Lembrando aí também que os magnetos, eles podem ser de alta ou de baixa tensão. Normalmente os de baixa tensão são mais utilizados hoje em dia, né? Mas ainda existem aí magnetos de alta tensão, né? Alta tensão e baixíssima corrente, porque apenas para dar uma pequena faísca de ignição já é suficiente. Então isso daqui vai formar o magneto em si.
Na verdade, a gente vai ver no final que o magneto vai acabar sendo todo o conjunto, né? Mas, por convenção, eles chamam de magneto essa parte, que tem as sapatas, os enrolamentos primários e secundários, que nada mais é do que uma bobina, né, de enrolamentos, e um ímã giratório aqui para fazer a variação do campo magnético, induzindo tensão. Agora, a respeito da faísca, né? O eixo de ressalto, prestem bastante atenção agora. O eixo de ressalto que eu mostrei para vocês lá no início, ele abre o platinado, tá? Tirando a corrente primária da Terra. Então temos aqui o magneto tem um ímã giratório, o ímã giratório induz uma tensão no primário. A tensão do primário ela é ligada ao platinado. Quando esse sistema do platinado está fechado, ele tende a querer fluir para a Terra. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. É mais fácil vir para a Terra aqui, aterrar, do que ir para o secundário para depois ir para a vela. Quando o platinado está aberto, essa tensão aqui, ó, ela não vai querer vir para a Terra. Ela vai fluir para o secundário, né, por indução eletromagnética do enrolamento primário aqui da bobina para o secundário, e posteriormente indo para o distribuidor, que depois que vai para a vela. Mas aí você me pergunta, mas esse sistema aqui do primário não está interligado com a Terra? Ele até está, mas a gente tem um elemento aqui, ó, que chama condensador. Tá? O elemento condensador, ele não aterra diretamente, mas o que ele faz? Ele segura um pouco dessa tensão aqui para ir para a Terra, para evitar faíscas no platinado, né? Ele aterra uma pequena parte para que não tenha essa faísca no platinado e o sistema consiga alimentar o enrolamento secundário. Caso ficasse tendo faísca constantemente aqui no platinado, com o tempo ele ia se desgastar e ia ter que trocar mais vezes, aí, fazer mais reparos, mais manutenção. Então, não é viável isso, né? Lembrando aí que tem um papel ideal aí do eixo de ressaltos, né? Ele que vai falar quando o platinado vai abrir, quando o platinado vai fechar, em virtude aí dos tempos do motor, né? Cada cilindro tem que ser alimentado pela faísca no seu tempo motor, né, que é onde você tem ignição, queima e expansão, né, as três coisas acontecendo junto ali no tempo motor. Então é bem importante que seja bem regulado aí também o magneto. Tá? Continuando aqui, a corrente do primário, ela induz uma corrente no secundário, como eu já falei, né, e aí essa corrente vai para a vela e gera essa faísca. Tá? Esse é o funcionamento principal aí do sistema do magneto. Condensador, como eu falei para vocês, é para reduzir a faísca no platinado. Próxima parte aí agora, distribuidor, tá? O distribuidor, ele distribui a alta tensão dos enrolamentos secundários do magneto para o cilindro correto. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, sei lá, no cilindro 3, por exemplo, ele iria acionar a queima no 3. Quando o nosso distribuidor for estar no cilindro 6, ele vai acionar a queima aqui no 6. Esse é o papel do distribuidor. Por quê? Porque o motor tem uma ordem correta para queima. Enquanto um cilindro está em admissão, outro está em compressão, outro está no tempo motor e outro está no tempo de escapamento, né? Então ele sempre tem que acionar a faísca no cilindro que está no tempo motor. Não adianta ele acionar a faísca no cilindro que está no tempo de admissão ou de compressão. Não vai adiantar nada, né? Não vai funcionar direito. Então, esse é o papel do distribuidor. Tá? E aí, tem uma questão também bastante ideal que a gente falar, que a velocidade de rotação do distribuidor, conforme isso daqui vai gerando, depende do número de cilindros do motor. Como eu falei para vocês, existe uma regulagem desse sistema para deixar ele funcional e maximizar a eficiência, né? Acender a queima no momento correto, até aquela questão lá das válvulas que a gente já viu nas aulas anteriores. O motor ele tem que funcionar com todos os seus sistemas em sincronismo, tá? Então, distribuidor distribui a alta tensão que vem dos enrolamentos secundários para o cilindro correto que está no tempo motor que tem que executar a queima. Principal função do distribuidor. Agora vamos falar da constituição física, tá? Como eu falei para vocês, um bloco contemplando o magneto que tem as sapatas, a bobina e o ímã, né? Aquilo lá é magneto. O platinado, o transformador, o condensador e o distribuidor é chamado de magneto. Então o magneto não é só aquela questão que tem a sapata e as bobinas. Todo esse conjunto, distribuidor, platinado, transformador, condensador que minimiza lá a faísca no platinado, tudo isso daí faz parte do magneto, tá bom? E no cilindro, o elemento que aciona a faísca é a vela.
a vela ela recebe tensão do magneto. E é bem comum que os motores aeronáuticos tenham duas velas. Por quê? Porque nós temos dois magnetos. Tá? Então, cada uma das velas vai ser ligada em um dos magnetos. Isso daqui é a foto do motor de um Cessna Charlie 152, tá bom? E onde fica o magneto? Esse blocão preto que vocês estão vendo aqui, ó, atrás desta haste, ó, tem um blocão preto aqui embaixo, ó. Esse é um dos magnetos e o outro magneto está aqui, né? Conforme vocês podem ver, tem uma sucessão de cabos aqui, né? Ó, alguns cabos saem desse magneto aqui e outros estão saindo deste magneto aqui. Onde cada um desses cabos vai para uma vela, né? A gente vê aqui que, por exemplo, este cilindro tem uma vela aqui e este tem outra vela aqui embaixo, né? O mesmo cilindro. Aqui também, ó, tem uma vela em cima e uma vela embaixo. Uma das velas vai estar ligada em um dos magnetos e a outra das velas vai estar ligado no outro dos magnetos, assim como este cilindro também. Esse motor aqui é um motor de 4 cilindros, tá? São cilindros duplos opostos, tá? Existem dois desse lado e dois do outro lado aqui que a gente não consegue ver na foto, mas é um motor de 4 cilindros. E por que nós temos duas velas? Vamos supor que um dos magnetos falhou, ou uma das velas também falhou, isso pode acontecer. A outra vela vai conseguir garantir a queima continuamente para a gente não ter problema. Se um magneto falhar, a outra vela vai manter o cilindro aí funcionando. Se os dois falharem, aí já é uma questão mais crítica, mais complicada, não tem o que fazer, né? Mas caso haja falha de um dos magnetos, total ou parcial, o outro magneto consegue segurar aí a bronca para o avião continuar voando e o motor continuar funcionando, tá bom? E aí agora eu vou falar para vocês a respeito de como é que vai funcionar aí a chave de ignição, né? Como que você tem essa chave de ignição aí para dar partida no motor? Quando a chave está em off, a corrente do primário está aterrada, ou seja, o magneto está desligado e o platinado não tem função. A gente vê aqui, por exemplo, a chave está em off. Vamos supor que o platinado esteja aberto ou fechado, tanto faz. Mas aqui, ó, o caminho mais fácil é sempre ir para a terra. O caminho mais fácil da corrente elétrica é sempre ir para a terra, né? E aqui ele vai para a terra, né? Porque, ó, quando ele está ligado em off lá na chave de ignição, ele vai direto para a terra. Então pouco importa se ele está passando no platinado ou não. Agora, a partir do momento que eu boto a minha chave de ignição em on, eu abro esse aterramento aqui que eu tenho do meu primário, né? Tem um enrolamento primário, imagina que vem um fio para cá. E aí nós vamos ter o platinado aqui com o eixo de ressaltos trabalhando para fornecer a faísca de ignição nos momentos corretos, né? Então, quando a chave está em on, a corrente do primário não vai fluir direto para a terra e nós temos o magneto ligado e aí o platinado vai passar a ter função produzindo a sua respectiva faísca aí dentro do cilindro que vai estar no tempo motor. A gente está vendo aqui que a gente tem on-off só, né, apenas. Ou a chave está em on ou a chave está em off. Na prática, gente, o que acontece? A chave de ignição do avião, ela vai ter as posições off, que é quando está desligado, que é essa condição aqui que a gente está aterrando o primário na terra. Ambos, que é quando os dois magnetos estão ligados, direita ou esquerda, né? Right and left, que é quando um ou outro magneto, que nem se a chave de ignição estiver na posição R, eu estou com o magneto direito ligado. Se ela estiver na posição L, eu estou com o magneto esquerdo ligado. E start, que é quando eu quero dar ignição, né? Eu tiro lá do meu off e jogo no meu start ali para dar ignição no motor. Tem um sistema responsável aí para fazer essa partida pulsante, a gente vai ver já já, né? É igual quando você dá ignição no seu carro lá, vai ter uma parafernália que vai dar ignição e depois ele vai ficar só na posição 1, tá? É mais ou menos a mesma coisa, não é exatamente igual, mas o princípio de funcionamento é bem parecido. Conforme vocês podem ver aqui, temos off, direita, esquerda, both e start, tá? A posição de partida aí do nosso magneto. Essa aqui é a chave de ignição da aeronave. A respeito agora das velas de ignição, tá bom? A vela de ignição, ela recebe tensão do enrolamento secundário do magneto no eletrodo central. Ó. Esse aqui é o eletrodo central, ó, o que fica no centro da vela. E os eletrodos massa, que é esse eletrodo aqui que fica na parte externa, ele é aterrado. Então você vai ter uma alta tensão aqui e uma tensão de aterramento aqui, né? Normalmente nula. Vamos considerar uma tensão de terra.
Com isso, vai haver uma diferença de tensão entre os dois eletrodos, né? O eletrodo central e o eletrodo massa. Por que eletrodo massa? Porque ele está na massa do avião, ele está aterrado. Vimos na aula de sistemas elétricos que o aterramento do avião é feito na própria estrutura dessas aeronaves pequenas, aí, essas aeronaves mais voltadas para instrução. Então, é importante aí lembrar que o eletrodo massa ele é aterrado e o eletrodo central é o que vai receber a tensão. Quando você recebe a tensão, tem uma diferença de potencial entre os dois aqui e abre-se um dielétrico, né, criando uma faísca. Fator importantíssimo. Tem que haver uma distância entre o eletrodo central e o eletrodo massa. Porque se eu fechar um curto aqui, se não houver distância, é como se eu estivesse pegando a tensão do secundário que vem aqui e jogando direto para a terra. E aí não tem faísca, né? Quando você coloca uma tomada, né, um plugzinho numa tomada, você vê aquela faísca bem no momento que você toca. Depois que você encosta, ele não tem mais faísca. Embora esteja passando tensão, ele não tem mais faísca. Por quê? Porque já tem contato. Então você tem que manter a distância para ter essa faísca, né? Uma distância bem curtinha mesmo, que é projetada para isso, a vela, pelo fabricante que faz ela, para gerar essa faísca de ignição corretamente. Então, caso não tiver essa distância e o eletrodo central encostar no eletrodo massa, a vela não vai funcionar, tá? Questão de ANAC. Se a gente aterrar o eletrodo central ou o eletrodo central encostar no eletrodo massa, é a mesma coisa, não vai haver faísca de ignição, mesmo com o magneto ligado e funcionando. A gente vai estar aterrando apenas o magneto, tá bom? Esse é mais um fato aí que eu tinha que passar para vocês a respeito do sistema de ignição. Lembrando também que a vela aqui, ela tem um corpo externo metálico, tá? Ela é blindada, é uma vela chamada de vela blindada para a gente não ter problemas aí de fuga de corrente, tudo para segurar bem aqui esse sistema. Agora, o resfriamento das velas de ignição. Velas de ignição com excesso de temperatura causam pré-ignição. A gente já viu o que é pré-ignição, né? A pré-ignição é quando você tem um ponto quente ali dentro de algum local do seu cilindro, né? Seja no pistão, seja na vela, e aí com isso a mistura ignita do nada num tempo errado, né? Não é o que a gente espera. Então, velas com excesso de temperatura, elas podem causar pré-ignição. E quando você tem uma vela com baixa temperatura, ela começa a aglutinar sujeira também, formando os pontos quentes, tá? Não é isso que a gente quer. Então, existe aí um conceito de resfriamento de vela, né? Cada vela vai ser o seu conceito. E entre esses conceitos de resfriamento, existem dois aí, uma vela do tipo quente e uma vela do tipo fria. A vela quente, o calor do eletrodo central, que é o que recebe a tensão aí e vai interligar a faísca com o eletrodo massa, ele vai ter uma dificuldade de dissipar devido ao afastamento do isolador, né? O isolador aqui é a parte externa da vela, e aí ele tem uma certa dificuldade em dissipar o calor daqui para a parte externa. Já a vela fria não, a gente tem calor aqui no nosso eletrodo central, mas ela vai se transferir facilmente aqui para o corpo externo, né? Na blindagem aqui. Essa questão aí de isolador mesmo, né? Ela consegue se transferir facilmente para o isolador da vela e dissipar essa energia aí, sendo mais fácil o resfriamento, tá bom? Então essa é a diferença de conceito de vela quente e vela fria. É óbvio que uma vela fria vai ser melhor, né? Uma vela que tem um resfriamento mais eficiente, mas tudo vai uma questão de projeto e uma questão de custo, quanto você quer gastar. Dependendo disso aí, o fabricante pode ser que ele tenha colocado até uma vela quente, mas a vela fria é uma vela um pouco mais cara aí, mas é uma vela melhor em termos de tecnologia de resfriamento. Agora, ignição na partida. Na partida, a gente não tem nenhum elemento do avião funcionando, né? Então a gente precisa aí de algum sistema para fazer essa partida, tá? E um dos mecanismos dentro do bloco do magneto, aquele bloco que compõe magneto, platinado, distribuidor e condensador, ele é chamado também de vibrador. O que o vibrador faz? Ele pega a energia da bateria e vai emitindo alguns pulsos elétricos no primário do magneto. Com isso, ele possibilita a partida do motor. E aí, esse sistema aqui, ó, que vai dando alguns picos, o motor ainda não tem rotação, então ele está acoplado no magneto. A partir do momento que o motor ganha rotação, esse acoplamento de impulso aqui, ó, ele vai e afasta do magneto. E aí o próprio motor já consegue manter essa rotação dos magnetos e o sistema em si funcionando, tá? Isso daqui não é uma coisa muito
Eu, pelo menos, nunca vi cobrar na ANAC, mas como estava na bibliografia do autor que eu uso, eu acabei trazendo aqui para vocês. Mas o princípio de funcionamento é esse, né? O vibrador, ele dá alguns impulsos no primário do magneto, no enrolamento primário. Opa, o motor pegou, ganhou rotação, ele estava acoplado, né, esse sistema de vibrador. Ele desacopla porque o motor consegue garantir o funcionamento do magneto. Agora, a respeito do teste dos magnetos, tá? No teste dos magnetos, o que é? É você testar quando o magneto está em ambos, como está o meu motor. Quando ele está no direito, como está o meu motor, né? Quando ele está no esquerdo, como vai estar o meu motor. E quando a gente passa de ambos os magnetos ligados para o esquerdo ou direito, tem que cair um pouquinho a rotação, tá? Caso não houver queda de RPM, pode existir duas possibilidades. Uma é que o motor está ótimo e um dos magnetos esteja funcionando, né, os dois estão bons. Ou outra condição também é que você está testando um magneto que só ele estava mantendo. O outro magneto que você ainda não testou, ele está com problema. Né? Então isso pode acontecer, sempre tem que ser avaliado. Ou seja, está em bofe, coloquei no magneto esquerdo, a rotação não caiu, pode ser que o direito esteja com problema. Ou se eu estou em bofe, né, ambos os magnetos, coloquei no direito, a rotação não caiu, pode ser que o esquerdo esteja com problema, tem que ser melhor analisado. Agora, quando houver uma grande queda de RPM, estou testando o magneto, né, peguei lá e passei para o esquerdo, houve uma grande queda de RPM, significa que o magneto que eu estou testando está com problema. Né? Então, é importante essa testagem dos magnetos aí para garantir que o motor esteja em pleno funcionamento. Estou testando o magneto, caiu mais do que 50 RPM, 70 RPM, é muito, tem alguma coisa errada. Tá? Houve uma vez também que um colega lá do Aeroclube foi sair para voar, ele estava na cabeceira da pista, que é onde a gente faz o teste dos magnetos lá, que é o cheque do motor. E na hora que ele passou para o magneto esquerdo, o motor simplesmente apagou. Né? Então, opa, o instrutor verificou com eles, reacionaram o avião, voltaram para o hangar, verificaram qual era o problema, resolveram, e aí sim o comandante saiu para o voo, né, com mais tranquilidade e sem nenhum problema. Então, esse teste dos magnetos sempre tem que ser feito. E aí vocês me perguntam, como esse teste é feito? Eu coloquei aqui um vídeo, tá bom? Vou colocar para vocês, eu fiz do Flight Simulator, para vocês entenderem aí como é que funciona essa testagem dos magnetos, tá? A testagem dos magnetos funciona da seguinte maneira. A gente coloca aqui, ó, o motor em 1700 RPM na manete de potência, né? Colocamos 1700 RPM, e aí a gente vê que o magneto aqui está na posição bofe, certo? Quando eu venho aqui e passo para a esquerda, quer ver? Vocês vão ver agora. Ó, vim aqui nessa chave, passei para a esquerda. Olha a rotação caindo um pouquinho. Né? Então, testei o magneto esquerdo, caiu em torno de 50 RPM. Isso é esperado, tá? Não é nenhuma surpresa. Aí eu venho aqui, volto o magneto para bofe, ó. A minha rotação volta para os meus 1700. Agora eu vim aqui, ó, e coloquei o magneto na posição R, ó, de direito. A rotação caiu um pouquinho de novo, ó, mais uma vez. Aí eu vou pegar e vou voltar ele para a posição bofe. Olha a minha rotação subindo. Né? Então, a gente detectou, nesse caso, que houve uma queda de rotação, mas já era esperado, em torno de 50 RPM, e nos dois magnetos. Então, nenhum dos magnetos tem problemas e a gente pode sair para o voo tranquilamente. Tá? É dessa maneira aí que é feita a testagem dos magnetos quando você está aí na cabeceira da pista. Normalmente é um checklist de cabeceira, mas depende do aeroporto. Tem aeroporto que é mais movimentado, isso não possibilita. Cada local aí vai ter uma adaptação, mas uma coisa é fato, o teste precisa ser feito. Bom, agora a respeito de regulagem dos magnetos, tá bom? Assim como o carburador do avião, os magnetos também são regulados em solo para ajuste e do tempo de ignição do motor. Como eu falei para vocês lá, tem o distribuidor, um elemento essencial, né? Ele que vai distribuir aí a faísca para o seu respectivo cilindro que esteja no tempo motor. Então, se ele não estiver muito bem ajustado, a gente pode ter uma faísca antes ou depois do momento que a gente precisa no cilindro, e aí não vai ser o motor mais eficiente possível, né? Vai dar algum problema aí. Então não é a situação ideal, por isso que ele tem que ser bem ajustado. E os cabos das velas, agora eu vou falar da blindagem para vocês. Embora eles possuam baixa corrente, a tensão é muito alta. Né? Se a tensão é muito alta, isso cria um campo magnético em volta do cabo.
Por criar o campo magnético, ele pode trazer aí algumas interferências em alguns sistemas da aeronave, como rádio, antenas, todas essas coisas aí, né? A aeronave respira antena, né? O que mais tem em avião deve ser antena, porque voo por instrumento é antena, rádio é antena, tudo isso daí vai precisar de antena. Então, para isso, o que é feito? É feito um revestimento aí, que eles chamam de shield, né? Em volta do cabo, para evitar que essa indução eletromagnética aí pela alta tensão dos cabos das velas crie alguma interferência em outros sistemas da aeronave também, tá bom? Então a gente vê aqui que tem um condutor, aqui tem um isolador e ainda é colocado uma blindagem além da capa do cabo, né? Essa blindagem aqui que vai ser responsável por criar uma gaiola de Faraday ali, né, em volta do cabo e não permitir que haja indução eletromagnética para as outras partes aí da aeronave que possa causar alguma interferência. Lembrando que a blindagem do cabo também vai ser ligada à massa, né? Por quê? Porque qualquer coisa que migre para cá vai para o aterramento e aí não causa nenhuma interferência dos sistemas da aeronave. Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula aí do curso de conhecimentos técnicos de aeronaves. Caso você tenha gostado, peço para não esquecer de deixar o seu like no nosso vídeo. E se não se inscreveu no canal, se inscreve aí para ficar por dentro do que vem pela frente. Além disso, siga a gente nas redes sociais aí, né? Instagram e Facebook Aviadores Aeronautas. Caso tenha alguma sugestão aí, pode enviar por e-mail aí, alguma dúvida também, que a gente vai estar respondendo assim que possível, tá bom? Na próxima aula aí vamos falar de hélices, hein? Estamos indo para a aula 20 já. Tá acabando o curso, hein? Logo, logo tá no final. Mais umas 3 aulas aí e a gente encerra, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima.